Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Estou muito feliz, amados irmãos, pelo privilégio que Deus está me concedendo de poder estar com os irmãos esta noite para vos ministrar a santa palavra de Deus. Agradeço ao nosso pastor a oportunidade e quero agradecer também ao Senhor por estar na nossa casa, revendo a nossa família, os nossos irmãos e revendo a Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta Escola Bíblica de Obreiros. Nosso pastor, quando usou a palavra, ele disse: é o desejo do meu coração que cada um de nós voltemos para casa cheios, cada um volte para casa cheio do Espírito Santo. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero trazer aos irmãos saudações da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está ali nos Estados Unidos da América, e as nossas congregações que estão ali nos Estados Unidos e na Europa, na Austrália, e agora nós estamos também na Nova Zelândia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma linda igreja dirigida pelo pastor Estevão, sob a liderança do pastor Reginaldo, que está na Austrália, que é perto da Nova Zelândia. Agora eu não sei se ali tem alguma coisa perto, né? Porque aquilo é o fim do mundo. E já estamos abrindo a segunda congregação na Nova Zelândia, para a glória do nome de Jesus, numa cidade por nome Christchurch. Cristo, igreja, igreja de Cristo, é o nome da cidade. Glória a Deus. Então precisa ter Belém lá, né? Porque Belém é a igreja de Cristo. Glória a Jesus. Capítulo 18 do livro de Jeremias. Versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos esta noite, quando ontem o pastor Wellington Júnior me comunicou que deveria estar trazendo a palavra de Deus aos irmãos. E estava pensando em muitas coisas, porque nós estamos numa escola bíblica, então nós pensamos em estudo bíblico. Nós gostamos de Bíblia, não é? A gente gosta de estudar a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, de ficar encontrando novidades, não é? Porque a Bíblia tem novidade, não é? A palavra de Deus, ela é renovada pelo Senhor no nosso coração todos os dias. Mas eu entendi pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, que o Senhor estava me dando uma mensagem simples, pastoral. Mensagem de pastor para a igreja, não do pastor, porque o nosso pastor está aqui, né? Mas de pastor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que veio ao meu coração quando eu fiz esta leitura foi quando o Senhor, você se lembra, né? O Senhor falou com o Jeremias: desce a casa do oleiro, vai lá, vê como é que ele está trabalhando. Ele viu e o vaso que estava na mão dele se quebrou, e ele pegou aquele barro e ele amassou de volta aquele barro e fez um novo vaso. E o Senhor falou para ele: eu não posso fazer com a casa de Israel assim como este oleiro fez com este barro, fazer dele um novo vaso, porque o povo de Israel é como barro na minha mão. Nós somos como barro nas mãos
do Senhor. E nós somos como barro onde Deus vai moldando a nossa vida na proporção que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Mas eu comecei a me lembrar, irmãos, que nos nossos dias é muito comum a gente ouvir as pessoas falando a expressão do vaso, chamando uns aos outros de vaso. E aí, vaso? Ô vaso, né? E geralmente quando você ouve falar, ó, aquela irmã lá é um vaso, o irmão aí, ó, ele é vaso. Isso quer dizer que a pessoa é intitulada profeta, não é? Não é esse entendimento que geralmente a gente tem? Olha, o irmão aí é vaso, né? E a primeira coisa que veio no meu coração foi: a quem Deus chama de vaso? Quem é que é vaso para Deus? Não é? O Senhor falou: toda a casa de Israel é vaso. Vocês são como barro na minha mão e eu faço o vaso. Eu trabalho com o barro e faço o vaso. Então, equívoco nós dizermos que alguém que nós chamamos de vaso é porque é profeta. Até porque nós precisamos, de certa maneira, restaurar o conceito bíblico do profeta no Novo Testamento. Não é verdade, irmãos? O conceito do profeta, hoje em dia, parece estar meio equivocado, não é? O dom de profecia é diferente do ministério profético. Não é verdade? Lá no capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos o apóstolo Paulo falando dos dons de ofício na igreja. São os dons de governo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para profetas, uns para apóstolos e outros para profetas e evangelistas e pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, aqueles que têm o dom de oficiar, o dom de ofício, de governo na igreja, estes têm do Senhor o dom de profeta, apóstolo e profeta. O dom de profecias, irmãos, é diferente, não é? O dom do ofício são duas coisas diferentes. O Senhor nos dá o dom e Ele manifesta o seu dom na nossa vida de acordo com a sua vontade, não é? Mas, na verdade, existe hoje alguém que confunde estas coisas. E é importante, já que nós estamos numa escola bíblica, que nós aprendamos palavra de Deus, a diferença entre o dom de profecia e o ofício ministerial do profeta, que são coisas distintas e são muito importantes, porque o dom de profecia, tanto quanto o dom do profeta, do ofício de profeta, é público, é na igreja, não é? Mas o dom de profecia o Senhor dá para todos, não importa o gênero, não importa se é homem, se é mulher e só, porque só tem homem e mulher, o resto é conversa fiada, não é verdade? Nós não entramos nessa conversa, dessa ideologia de gênero, né? Não, nós aprendemos que o Senhor fez homem e mulher, e não adianta as pessoas quererem dizer diferente, que a pessoa pode escolher aquilo que quer ser, não é? E a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher são usados por Deus na casa do Senhor no dom de profecia. E o apóstolo Paulo até ensinou no capítulo 11, dizendo que a mulher profetizar, orar ou profetizar com a cabeça descoberta é desonroso, porque ela desonra a sua própria cabeça. Isso a Bíblia está falando a respeito de autoridade, não é? Mas isso não quer dizer que a mulher que não biblicamente recebe os dons de ofício, de governo na casa de Deus, e Paulo é muito claro com isso, não quer dizer que ela não possa trabalhar na igreja em muitas áreas, não é verdade? Não possa servir na casa do Senhor em muitas áreas, mas esse também não é o nosso assunto. Nós somos vasos nas mãos do Senhor, nosso Deus. E a palavra de Deus nos ensina vários tipos de vasos. A Bíblia fala, irmãos, de vasos de honra ou vasos
para a honra. O apóstolo Paulo falou disso. 1 Tessalonicenses 4:4, o apóstolo Paulo disse: vasos para a santificação e honra. O vaso para a santificação. O Senhor nos separou, Ele nos chamou, Ele nos tomou e nos moldou como vasos nas suas mãos para a santificação. A santificação é um processo na nossa vida que culmina num estado que é a santidade. O processo da santificação é quando você se aparta do comum para servir a Deus. Não quer dizer que você se aparta só do pecado. A Bíblia diz que se aparta daquilo que é comum. Às vezes você pode fazer o que qualquer outra pessoa está fazendo, mas você não vai fazer, porque naquele momento você escolheu ficar com Deus. Eu me lembro quando a irmã Tolentino era ainda mais jovem do que é. Nós estávamos servindo a Deus na nossa igreja sede com os nossos jovens e chegava feriado. Aqui no Brasil não tem muito feriado, né? E quando chegava o feriado, as pessoas iam passear, iam viajar. E às vezes no grupo de jovens a gente segurava os jovens na igreja. E a gente não ia viajar. A gente ficava na presença de Deus. Esse é o processo da santificação, para alcançar santidade. O processo da santificação é quando você separa o vaso para Deus. Não quer dizer que você, se não fizer isso, você vai pecar. Não. Quer dizer que você está se consagrando para Deus. Consagrar para Deus é santificar a sua vida, é se separar daquilo que é comum para se consagrar, se reservar para se proteger, para servir ao Senhor nosso Deus. É escolher fazer um dia de jejum, é escolher se separar às vezes daquilo que você tem prazer para fazer aquilo que a sua alma precisa. É escolher não dormir para ir para a vigília, é escolher não dormir para passar uma noite em oração porque você quer chegar mais perto de Deus. A palavra de Deus nos ensina como o Senhor Jesus Cristo cuidava da sua santificação, e na sua santificação Ele estava santificando também os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo abriu mão de muita coisa que era legítima para Ele fazer. Ele não fez, porque Ele estava se santificando. Não que Ele precisasse de santificação, mas por causa daqueles que estavam servindo com Ele, a quem Ele estava também santificando. Um vaso para a santificação. A Bíblia diz santificação e honra. Vaso para a honra. O apóstolo Paulo ensinou isso, não é? Vaso na casa de Deus para a honra e alguns até para desonra. O vaso para a honra é aquele que tem um bom nome. É aquele vaso que tem uma conduta ilibada, proba. É uma pessoa que tem virtudes. E as nossas virtudes são qualidades que nós desenvolvemos. As nossas virtudes são o desenvolvimento das qualidades do fruto do Espírito. Quando você descasca uma laranja, você percebe que numa laranja você tem uma laranja na sua mão. Não é mais de uma laranja, é uma laranja descascada. Mas a laranja tem vários gomos, não é verdade? Alguns são maiores do que os outros. Uns são menores, outros são maiores. Uns são mais gordinhos e outros são mais magrinhos, não é verdade? Eu seria um gominho mais gordinho, né? Mas todos formam uma só laranja. O fruto do Espírito é assim. As virtudes do fruto do Espírito são diferentes umas das outras. A fé, a bondade, a benignidade, a longanimidade. São virtudes do fruto do Espírito. É um só fruto. Mas são características na nossa vida que quando nós começamos a desenvolver, entenda, é fruto, não é dom. O dom Deus dá e pronto, acabou.
O fruto não, ele é desenvolvido na nossa vida. E uma pessoa honrada, um crente honrado, um vaso para honra, é aquele que desenvolve as qualidades ou as virtudes do fruto do Espírito. As qualidades desenvolvidas viram virtude, ou seja, essas qualidades, elas não acontecem naturalmente na sua vida. Você precisa cuidar de que elas sejam alimentadas. Para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, você tem que zelar por ser bondoso. Você tem que zelar por ser paciente, longânimo, em cumpridar o pavio. Não pode ter pavio curto, mas essas coisas não acontecem automaticamente. Você tem que trabalhar para não ser precipitado. A Bíblia diz ser temperante, equilibrado, morder a língua. Você quer falar, mas você não vai falar, porque você é vaso para honra. Você é vaso para a glória de Deus. Você é vaso que honra o nome do Senhor, porque nesse vaso tem uma tarja, que é o nome do Senhor. Quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Jesus na sua vida. E para que elas vejam Jesus na sua vida, você tem que ter as características do Senhor Jesus. E para ter as características do Senhor Jesus, você precisa desenvolver o caráter do Senhor Jesus. E a melhor maneira de você desenvolver o caráter do Senhor Jesus na sua vida é você desenvolvendo estas qualidades para se tornarem virtudes. A qualidade que se torna uma virtude é aquela que você já se acostumou tanto a fazer, que você já não tem mais que se esforçar ou que pensar para fazer. Você faz automaticamente. Virou parte daquilo que você é. Por exemplo, uma pessoa bondosa é uma pessoa que tem uma virtude excelente. A bondade é uma virtude excelente. É aquela pessoa que ajuda as pessoas na hora da necessidade. Uma pessoa benigna é aquela que quer o bem das pessoas, está sempre procurando fazer o bem. A bondosa, quando tem oportunidade, ela atende. Mas a benigna está procurando a oportunidade de atender. E quando as pessoas começam a desenvolver essas qualidades e as demais, a longanimidade, a fé como uma virtude do fruto do Espírito, quando você desenvolve esta fé, vai crescendo em você como um músculo, através das experiências que você tem com Deus. Quando às vezes vem aquela luta no seu coração, e você fala, não, mas eu vou crer, eu vou ter fé em Deus, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai fazer. Isso não é dom. O dom da fé é aquele que abre o mar vermelho, que para o sol, que entra na cova dos leões, não é verdade? Mas a fé como fruto do Espírito é aquela da experiência do dia a dia, e você diz, eu sei que Deus vai me guardar, eu sei que Deus vai mandar resposta, eu sei que Deus vai fazer. Vaso de honra. Nós precisamos de vasos de honra, não precisamos? Nós precisamos ser vasos de honra, não precisamos? Nós precisamos desenvolver essas virtudes, essas qualidades do fruto do Espírito na nossa vida para sermos vasos de honra, não é? Mas o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Romanos, irmãos, sobre os vasos de misericórdia. Mas antes de falar do vaso de misericórdia, ele falou dos vasos de ira. Vaso de ira e vaso de misericórdia. E ele falou, no versículo 23 do capítulo 9 da carta aos Romanos, a respeito dos vasos de ira, que eles criaram, forjaram, eles desenvolveram se prepararam ou preparado para a perdição, eles desenvolveram a sua própria perdição, ou seja, eles se moldaram para a perdição. Os vasos de ira são aqueles que levantam, provocam a ira de Deus. E é interessante como os vasos de ira às vezes imaginam que estão agradando a Deus. É interessante como os vasos de ira, eles acham que eles jejuam e agradam a Deus. Eles acham que eles estão dizimando e estão agradando a Deus. Olha, vaso de ira deposita o seu dízimo na salva.
A tesouraria conta e a contabilidade registra, mas Deus não recebe. Porque é vaso de ira. Vaso que trabalha na sua vida para a perdição. Não serve a Deus com santidade. Não procura moldar a sua vida de acordo com o caráter do Senhor Jesus Cristo. E então é um vaso de ira. É um vaso que suscita a ira de Deus, porque os seus passos não estão de acordo com a vontade de Deus. Um pouquinho para frente, irmãos, porque aqui tem muita coisa. Vaso de ira, irmãos, é uma coisa que talvez a gente pudesse demorar bastante aqui falando, porque infelizmente tem muita gente enganada. E naquele dia vai dizer: Senhor, no teu nome, no teu nome. E o Senhor disse: vaso de ira, vaso de ira, no teu nome nós profetizamos. Vaso de ira, no teu nome, Senhor, eu fui profeta. Deus diz, Jesus diz: no meu nome não. Aliás, você era até um vaso muito frágil, muito delicado para o meu gosto, não é? No teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu evangelizei. O Senhor vai dizer o quê? Conheço vocês. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora tem um vaso que é diferente, né? O fariseu e o publicano estavam no templo orando, não é? E o fariseu orava e dizia: eu te agradeço, Deus. Me perdoe contextualizar a mensagem, porque não sou como os demais vasos, iníquos, adúlteros, roubadores. Eu não. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E ainda por cima não sou como este publicanozinho que está aí, ó. Esse vaso aí, ó. E a Bíblia diz que o publicano, estando ao longe em pé, nem sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Diga mais forte: misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Você já sabe quem é o vaso de ira e o vaso de misericórdia. O vaso de misericórdia é aquele que suscita a misericórdia de Deus. É aquele que depende de Deus. É aquele que confia em Deus. É aquele que está totalmente entregue nas mãos de Deus, e ele sabe que pelas suas próprias forças ele não chega em lugar algum. Ele pode ter circunstância favorável, ele pode ter dinheiro no banco, ele pode ter posição, ele pode ter uma boa família, ele pode ter o que for. Ele sabe que ele depende de Deus. Davi deu mais de 100 milhões de dólares, ou 100 não sei quantos bilhões ou milhões de dólares para o templo, para a construção do templo. Davi era um homem que tinha muita posse, era um homem muito, muito, muito rico, mas ele bateu no peito e disse: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso é vaso de misericórdia. Quando a graça de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus se manifestou. A graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E agora os homens de graça, por graça, pela graça, por causa da graça, eles receberam a salvação. Você e eu não merecíamos ser salvos. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos os açoites, nós merecíamos a coroa de espinhos, nós merecíamos os cravos da cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar e morreu na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue para que você e eu pudéssemos ser salvos, ter os nossos pecados perdoados, ter a nossa alma lavada no seu precioso sangue. Eu preguei essa expressão que estou falando para você numa igreja presbiteriana, e eles falaram língua estranha, mas os assembleianos já se acostumaram com essa mensagem. Nem amém eu não ouvi. Eu acabei de dizer que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, para me salvar, verteu o seu sangue. Será que isso já é comum para você? Ou será que o vaso está emborcado? A mensagem da cruz não faz mais diferença.
Cada vez que eu me lembro que Jesus morreu na cruz por mim, o meu coração bate mais forte. E se ele não bater, eu brigo com ele. Seu coração desviado, o que é que você tem? Alma, ei, acorda aí. Olha para a cruz. Vê Jesus pendurado lá. Olha o sangue vertendo. Olha a coroa de espinhos. Olha as marcas dos açoites nas suas costas. Olha os pregos nos seus pés e nas suas mãos. Olha o lado furado. Foi por você, alma. Foi por você, alma. Se alegra, alma. Cadê o tesouro do vaso? Cadê a alegria do vaso? Cadê o gozo do vaso? O que é que tem dentro desse vaso? Pelo amor de Deus. A graça de Deus é quando você não merece e Deus te dá sem você merecer. E o bonito da graça de Deus é que ela é como um armazém que tem em estoque tudo que você precisa para o resto da sua vida. E sempre teve. E teve coisa que você ainda não pegou lá do depósito de Deus, a graça, o depósito chamado graça. Tem bênção lá que você precisa ir lá recolher, viu? Tem bênção lá que você precisa ir lá buscar no depósito da graça. Tem bênção passada lá que essa já passou. E agora como é que eu faço? Eu vou perder a bênção? Não. Se você estiver alinhado com Deus, a Bíblia diz: as bênçãos passadas te alcançarão. As presentes você vai buscar, mas a passada vai sair correndo atrás de você. Não para por causa dela e não volta por causa dela. Ela vai te alcançar. Isso é graça. Isso é graça. Diga graça. Graça, 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 graça de Deus. É quando você não merece, mas Deus te dá. E a misericórdia? Misericórdia é o contrário. É quando você merece e Deus não te dá. É quando você merece apanhar e Ele não te bate. Meu pai sempre foi assim. A minha mãe batia, mas meu pai não. A surra do meu pai era os olhos. Lá em Indianópolis, ele olhava do púlpito para nós. Era só um olhar. Doía mais do que uma surra da minha mãe. Isso se chama misericórdia. Quando você merece, mas não recebe. Por causa da misericórdia. Isso é misericórdia. Alguém fez uma canção muito linda lá nos Estados Unidos, porque se tem uma coisa que Deus deu para os americanos, foi a inspiração para escrever hinos para Deus. E uma pessoa escreveu uma canção lá nos Estados Unidos, dizendo: a misericórdia me viu. Ele me achou, ele olhou para mim. Eu não sei nem como foi que ele me reconheceu. Eu estava cheio de cicatrizes, eu estava desfigurado por causa do pecado. Eu não sei como foi que ele me reconheceu. E o juiz, a lei, a palavra disse: está condenado. A alma que pecar esta morrerá. Mas a misericórdia me viu. A misericórdia olhou para mim. E ela disse: já está tudo pago. Não precisa, não precisa, não precisa pagar. Ele já pagou na cruz do Calvário. A misericórdia se estendeu, a misericórdia se manifestou. E eu não recebi a condenação que eu merecia. Eu não recebi a morte que eu merecia. Eu não recebi os açoites que eu merecia. Eu não recebi o desprezo que eu merecia. Eu não recebi o inferno que eu merecia. Porque a graça se manifestou, porque a misericórdia me alcançou. Onde estão os vasos de misericórdia esta noite nesta casa? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Quando o diabo olha para você com cara de crente, vestido de crente, com jeito de crente, porque quando ele olha para você sem jeito de crente, ele bate palma, ele gosta. Quando você passa e os homens assobiam, é porque o diabo está batendo palma. Mas quando o diabo olha para você e as pessoas rombam de você e diz: olha lá, aí vai o crentão, olha aí vai a irmã, ei irmão, ei irmã. Quando o diabo começa a fazer isso aí, é porque o Senhor está olhando, o Senhor nosso Deus está olhando para você e está dizendo: aí vai um vaso de misericórdia, olha aí, ó.
ó, depende de mim, confia em mim, entra lá na cova dos leões. Ele passa no meio das circunstâncias, ele atravessa o deserto, confiando na minha palavra. Vaso de misericórdia. Mas os vasos, irmãos, eles têm... Tem mais água aí, irmão? Eu sou filho de cearense, me ajuda aí, por favor. O vaso, ele tem cor, material diferente. Você sabe, a Bíblia fala vaso de ouro, vaso de prata. A Bíblia fala de vaso de barro, que somos nós. Obrigado, pastor. Exemplificando a nossa vida como vasos de barro, não é verdade? Mas esses vasos têm cor. Hoje de manhã eu passei em frente a uma loja aqui na Moca, uma lojinha, e vi filtro da Stephanie, filtro de barro da Stephanie. E eu mostrei para a Mabel, e a tampinha de cima de plástico. Eu disse para ela, era de barro também. Depois foi que ficou de plástico, com aquela vela dentro, né? Que às vezes a gente apertava muito e quebrava a vela, né? Filtro de barro. As pessoas gostavam muito daquelas botijas de barro que a gente punha água e colocava em cima da pia, não é? E quando você, até hoje, não é? E quando você bebe aquela água daquela botija que está, aquela botija de barro, é diferente. Coloca um copo de plástico em cima da pia e deixa lá, e coloca uma botija. Você vai ver se você vai querer tomar a água do copo de plástico. Vai nada. Coloca um copo de vidro, qualquer outra coisa lá, e compara. Não tem comparação. A água do vaso é muito melhor. A água do vaso é diferente. A água do vaso é fresquinha. A água do vaso tem gosto de barro. Aquilo que sai do vaso tem gosto de barro. Quer dizer, eu dependo dele. Eu continuo sendo barro. Eu continuo sendo pequeno. Eu continuo dependente. Mas quando você olha para uma botija de barro cheia e olha para uma botija de barro vazia, existe uma diferença muito grande. A botija de barro vazia, ela é mais clara. E a botija de barro cheia, ela é mais escura. Ela tem uma cor mais escura, não é? Nós não somos vasos? Onde estão os vasos? Hã? A Sunamita disse, não olheis para o eu ser morena. Eu sou morena porque o sol brilhou sobre mim. Quando o mundo olha para você, você pode ser branco, vermelho, amarelo, todo mundo vira morena, aquela cor bonita que muita gente gostaria de ter, com aquela pele de seda, não é? Todo mundo vira morena, a morena de Jesus, a igreja. O sol da justiça brilhou sobre ela, e todo mundo vê que a sua cor é diferente. Quando você passa, você é diferente. Alguma coisa de diferente tem neste vaso. A cor dele é diferente. Quando você pega um vaso cheio de água e um vaso vazio e cheira o vaso vazio tem cheiro de pó. O vaso cheio tem cheiro de barro. O cheiro é diferente. Nós temos o bom cheiro de Cristo. Você passa lá fora, é pó da terra, é pó da terra, é pó da terra. Você passa, é confusão, é conversa ruim, é palavrão, é não sei o que, é piada suja, é não sei o que lá. Mas quando você passa o crente, não, ele tem um cheiro gostoso. Oh, cheiro gostoso. Oh, cheiro suave. O bom cheiro de Cristo. Oh, que cheiro glorioso. E quando o cheiro não está dando muito para sentir, o Senhor fala assim, levanta-te, vento sul. Vem tu, vento norte, e assopra sobre o meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Eu quero sentir o cheiro. Eu quero sentir o cheiro do jardim. Eu quero sentir o cheiro destes vasos. E a Bíblia diz que nesse jardim tem cálamo, tem canela, tem todo tipo de árvore de cheiro gostoso, de cheiro bom. E parece que o Senhor passeia no meio do jardim e faz assim, ó.
Oh, cheiro gostoso. Diz, aleluia, olha que cheiro gostoso. Glória a Deus, oh, cheiro bom. O outro está dizendo, falando em línguas estranhas, e o Senhor está recebendo como um aroma agradável diante das suas narinas. As pessoas não sabem, ninguém está entendendo, ninguém às vezes está vendo, mas existe um gozo na sua alma, que é um rio que salta para a eternidade. É aquela água que está fluindo do seu interior, de gozo e de alegria, na presença do seu Senhor. Isso é característica do vaso. É característica do vaso. Quando você senta do lado do vaso, ele começa a criticar o ministério, ele está fedendo. Mas quando você senta do lado do vaso, ele diz, olha que coisa boa ouvir a palavra de Deus. Porque crente cheio, irmão, no vaso cheio, ele não precisa nem de muita coisa. Falou que Jesus é bom, ele já se alegra, dá glória a Deus e começa a glorificar o nome de Jesus. Diz, olha aí, papai. Mas o vaso não só tem cor, o vaso só não tem cheiro, ele tem também barulho. Quando você pega uma botija de azeite e bate nela, está vazia, ela faz um estrondozinho maior do que aquela que está cheia. A que está cheia faz um barulho mais grave, bum, bum. Pem, pem, pem. A outra faz um barulho mais estridente. É aquele glória a Deus da boca para fora, glória a Deus de vaso vazio. É glória a Deus com barulho de lata vazia. Bem, bem, glória a Deus. Está nem aí, está pensando em outra coisa, está escrevendo uma mensagem lá de texto. O vaso cheio é diferente. O glória a Deus dele vem do fundo da alma. Quando ele diz glória a Deus, a glória de Deus se manifesta. Mas existe alguma coisa que eu preciso compartilhar com você nesses minutos que me restam. Os vasos que nós conhecemos nesta geração são diferentes da geração muito próxima de nós, alguns poucos anos atrás. O que nós vemos nos nossos dias, as características desta geração, assustam. A qualidade de vasos que nós estamos vendo nas igrejas são vasos que, quando eles se misturam com vasos vazios, parece que eles são iguais. Parece que já perdemos algumas coisas. Os homens lutam tanto para desenvolver na ciência e nos pensamentos e em tantas coisas, mas à medida que o tempo vai passando, o ser humano não vai melhorando, ele vai piorando. A ciência pode se desenvolver, mas o ser humano vai degenerando, vai mergulhando cada vez mais no pecado, e vai perdendo algumas habilidades, algumas qualidades que antes ele tinha. É só você olhar, por exemplo, para as artes de antigamente e as artes de hoje. Olha para as roupas de antigamente e as roupas de hoje. Pensa, por exemplo, na vestimenta de um rei, de uma rainha, não é? Pensa como as pessoas se vestiam antigamente nas cortes, vestidos elaborados, aquela coisa mais linda. Hoje em dia a calça é rasgada no joelho, é rasgada na canela, é rasgada na coxa e vão parar por aí. Porque se subir está rasgado também. O cara põe uma camiseta e vai, né? E às vezes ele quer vir para a casa de Deus desse jeito. E em alguns lugares vai. E a liderança acha bacana, acha legal. O vaso roto, o vaso de qualquer jeito. Quando ele vai na corte falar com o juiz, ele bota paletó e gravata. Mas para servir a Deus, ele põe a calça jeans rasgada. Que qualidade de vaso é esse? Que vaso é esse, irmão? Uma pessoa muito jovem escreveu alguma coisa que eu quero compartilhar com você. Ela disse o seguinte: o século passado, ele foi marcado por desgraças. Foi o século que a ciência mais avançou, e foi o século em que a humanidade mais matou a humanidade. Nos anos 50, os adolescentes perderam a inocência,
Começaram a trabalhar, começaram a ter salário, começaram a ter carro, agarraram-se à música. Isso fez com que houvesse um abismo entre gerações, que até hoje tem gente pregando os choques de gerações. Nos anos 60, foi a perda da autoridade. A década dos protestos. Igrejas, governos, pais, todo tipo de instituição. Todo mundo foi colocado debaixo de questionamento. A sua autoridade foi questionada e rejeitada. Em muitos casos nunca mais foi adquirida. Nas escolas, professores, os governos. Hoje em dia o que se fala de, por exemplo, um presidente da república, os nomes que são atribuídos a ele, são nomes que não é bom nem ninguém repetir. A Bíblia diz: não falarás mal do líder do teu povo. Nos anos 70, a geração adolescente perdeu o amor. Foi a década da autoexaltação. Palavra de ufanismo, começadas com a expressão autoimagem, autoestima, autoassociação, criadas por um mundo solitário lá fora. As crianças e os adolescentes aprenderam tudo sobre sexo e esqueceram tudo sobre amor. E poucos tiveram a coragem de dizer para eles que existe uma diferença. E nos nossos dias, então, isso está absolutamente maximizado. Nos anos 90, eles perderam a sabedoria, a habilidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim. Ou seja, perderam a capacidade da distinção, do discernimento moral. Onde a sabedoria não existe, a tragédia da descrença em Deus não apenas leva as pessoas a não crerem em alguma coisa, mas pior do que isso, leva as pessoas a não crerem em mais nada, ou não saberem em que crer, estão desesperadas. Essa primeira década do século 21 está marcada pela crença relativista, tudo é relativo. Antigamente o aluno saía da faculdade ateu, hoje ele sai sem saber no que crer. Porque a verdade dele é verdade, a dele também é verdade, a dele também é verdade, a dele também é verdade. Afinal das contas, o que é verdade? Ele diz: a verdade é subjetiva, não existe verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Jesus é absoluto. Jesus não é aquilo que alguém quer fazer dele, Jesus é o que ele é. Nós estamos vendo uma geração que está ligada na mídia, está ligada nos instrumentos eletrônicos, uma geração que não respeita pai, não respeita mãe, uma geração que não respeita os mais velhos e mais velhos que não se dão a respeito. O pastor Wellington estava numa reunião e eu estava acompanhando a ele, e o presidente da Assembleia de Deus lá na Inglaterra, ele disse: nós estamos convivendo com uma geração que nunca conheceu a Jesus. Nunca conheceu a Jesus, porque lá atrás, nos anos 50, os seus pais se desviaram da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos pregando o Evangelho para eles, e eles estão aceitando a Jesus como Salvador, porque eles não conheciam a Jesus. Eles conhecem tudo de filosofia, conhecem tudo de política, conhecem tudo de tecnologia, conhecem tudo de esportes, mas não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Eles vêm para a igreja com tanta fome de Jesus, que eles estão provocando um avivamento no meio dos jovens frios das igrejas da Inglaterra. Há necessidade grande nos nossos dias. A geração do tempo presente precisa de alguma coisa. E o que essa geração precisa é de vasos cheios. Vasos cheios. Existe uma diferença grande entre vaso cheio e vaso vazio. O Senhor disse a Samuel: Samuel, pega o teu vaso de azeite e vem aqui, porque eu vou te enviar a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele disse: não pega o vaso de ninguém, não pega vaso emprestado, não precisa você copiar a mensagem de ninguém, eu vou te dar.
Não precisa você querer usar o dom de ninguém. Eu vou te dar. Não precisa você querer moldar a sua vida pela vida de ninguém. Não precisa você querer copiar aquilo que está dando certo para os outros, porque eu tenho uma receita específica para você, com ingredientes e quantidades que são diferentes de qualquer outra pessoa que você conhecer, porque eu quero encher a sua vida. Pega o teu vaso e vem. Ele não disse pega o teu vaso e vai, ele disse pega o teu vaso e vem. E ele disse mais uma coisa: vaso de azeite, vaso cheio de azeite. Não é vaso cheio de cultura banal. Tem gente que é um vaso cheio de teologia. Eu recebo no meu WhatsApp uma pessoa, eu nunca vi uma pessoa para escrever tanta tolice na palavra de Deus como aquele cidadão. E ele se acha o rei da cocada preta. Ele se acha o bambambam da teologia. Ele faz uma salada tão grande na teologia que dá arrepio na gente. Eu quando vejo que é uma mensagem dele, já não leio mais. Mas hoje em dia é importante ter um diploma. Hoje em dia ser bacharel é importante. Hoje em dia é muito importante, irmãos, eu acho que tem poucas pessoas aqui dentro que são tão entusiastas com o ensino da palavra de Deus, com aprender a teologia, aprender a palavra de Deus, quanto eu. Eu amo a palavra de Deus, eu gosto de estudar, incentivo as pessoas a estudarem, mas as pessoas estão se rotulando pela teologia. Por bacharel em teologia, por um anel no dedo, cultura banal, intelectualidade vã, desvio doutrinário, vaso cheio de cultura errada, uma graça irresponsável. Você acha que uma pessoa que serve a Deus há tantos anos, porque ela caiu no pecado de adultério, Deus vai condená-la? Se ela morrer do coração no dia que ela caiu no pecado de adultério, você acha que Deus vai mandá-la para o inferno? E a misericórdia de Deus? Uma pessoa que fala uma desgraça dessa, ela não conhece o valor do sangue de Jesus, não sabe por que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ela faz o sangue de Jesus tão barato quanto o pecado. Mas estão batendo no peito, estão abrindo grandes igrejas, e muitos crentes das nossas igrejas estão indo para lá, porque a porta é mais larga, porque é mais fácil, porque parece que é um evangelho atual. Eu vim falar para você do evangelho conservador, o evangelho que não perdeu o seu efeito e a sua autoridade, a sua unção e o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Vasos cheios de emocionalismo, é só movimento, é só movimento, é só reteté. Tem um pessoal que é da turma do reteté, outros já se graduaram, já não são do reteté, são do DeFly. E os mais graduados ainda são do Revassuí. O reteté, DeFly e o Revassuí estão 3 categorias que você precisa demorar muito para chegar. É só reteté, acabou aquele negócio do crente vir para a igreja. O pastor está pregando, ele não tem força nem para dar glória a Deus, é só lágrima correndo. Ele não dá nem glória a Deus para não perder nenhuma palavra. A palavra desce no coração direto, a palavra vai direto para o coração. Ai, como ele come essa palavra, oh, como ele gosta dessa palavra. Não importa se não tem diploma na parede, não faz mal que seja o presbítero, não faz mal que aquele dia o pastor deu oportunidade para o diácono, não faz mal que ele fala para o mod e para o via. A palavra que sai da boca dele tem a unção para consertar o vaso. Vaso cheio de orgulho. Hoje é cantor artista. Para você, ele não está no culto, não. O pastor pode chamar a qualquer hora que quer. Não, tem que acertar. E tem que acertar também. Se não acertar direitinho, não vai não. Irmão, eu vou, mas tem que vender não sei quanto CD. Irmão, CD é pecar. Tentado não ceda, CD é pecar. Cantor, artista e pregador celebridade. Se o nome dele não aparecer na capa, se a foto dele não tiver entre os pregadores, ele não vai pregar. Se ele não tiver na melhor noite, ele não vai aparecer. Ele tem que estar na hora do Jornal Nacional. Nem assista essa desgraça. Está falando contra o nosso presidente miserável.
Pregador, celebridade, é vaso cheio de quê? De orgulho. Vaso cheio de orgulho. Vaso cheio de mídia. Tem milhões de acessos no seu Facebook. Milhares de seguidores. Mas não tem uma alma para Jesus. Não pregou Jesus, nós estamos no começo, dia 1º de outubro, é o 10º mês do ano. Esse ano inteiro ele não levou ninguém para Jesus. Vaso vazio. Cheio de vaidade. O cabelo dele tem que ser igual ao do Justin Bieber. A roupa dele, você olha, você não entende o que é aquilo. Não é? Tudo é vaidade. Não é? Vaso cheio de dinheiro. O negócio só corre atrás do dinheiro. Só correu atrás do dinheiro a vida inteira. É correndo atrás do dinheiro. Correu tanto atrás do dinheiro que agora perdeu o seu sistema. Suassuna, né? Ariano Suassuna dizia assim, que ele foi num lugar e a mulher falou para ele: você já foi na Disney? Não, nunca fui. Você nunca foi na Disney? Não é possível que você nunca foi na Disney. Que grande coisa que foi na Disney. Aí o marido dela falou de uma outra: você viu o fulano de tal, está aí? Ela perguntou para ele: ele já foi na Disney? Aí ele falou assim: então eu percebi que ela classifica as pessoas em 2 categorias: as que já foram na Disney e as que nunca foram na Disney. A pessoa está correndo atrás de dinheiro, ganhando dinheiro porque ele quer levar o filho na Disney, mas nunca trouxe na escola dominical. Eu preciso levar o meu filho na Disney, mas o filho não sabe o que é vigília. Você fala para ele: vamos numa vigília, ele pensa que é um velório. É passar a noite acordado velando um defunto. Ele não sabe que a vigília é justamente o contrário. É passar a noite acordada falando com o vivo, com Deus vivo, com Cristo vivo, com o poder vivo, em nome de Jesus. Corre atrás do dinheiro. O filho fala 2, 3 idiomas, está muito bem formado, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor Jesus. Vai chorar depois, e as almas estão morrendo. Quando os vasos eram cheios, nós dizíamos: o Brasil é o celeiro missionário do mundo. Vasos cheios de orgulho. Cheios de orgulho. Essa geração está precisando de vasos cheios de fé, de vasos cheios de simplicidade, de vasos cheios de azeite, de vasos cheios de integridade, de vasos cheios de santidade. O mundo clama por vasos cheios. Onde está aquele povo barulhento? Cadê os irmãos? Você só ouve o barulho dele quando vai para a igreja. Quando ele passa não faz mais barulho. Quando ela passa não faz mais barulho, porque não faz diferença nenhuma. É igual a todo mundo. Fala igual ao mundo, se traje igual ao mundo, se porta igual ao mundo. O vaso está vazio e o mundo está clamando: onde está aquele povo simples? Simples, mas povo confiável, povo poderoso, povo simples, mas cheios de Deus na sua vida. Cadê os vasos cheios? Eu tentei tirar esse mosquitinho aqui, que eu acho que caiu do cabelo do pastor Mazinho. Deve ter caído do cabelo dele. Segura aí um pouquinho. Segura aí aqui um pouquinho. Esse vaso aqui está cheio, não está? Olha aqui. Agora ele está transbordando. Entendeu? O mundo está precisando disso aqui, não disso aqui. Meio cheio também está meio vazio, mas ele transbordando está cheio. Não vai embora não. Se você pega um vaso cheio, transbordando, e passa, dá licença um pouquinho só, pastor, passa nele assim, o que acontece? Fica a marca. O crente cheio assim, onde ele passa a marca fica. O vaso cheio assim, onde ele passa a marca fica. O rastro fica. Olha aí, vai ficando, pode ir, obrigado. Depois eu dou o banho completo. O rastro fica. Quando ele fala, Deus confirma. Quando ele faz negócio, não tem enrolada. Ele não engana ninguém, ele não mente para ninguém. A vida dele é no altar.
Ele é fiel nos dízimos, Ele é fiel nos cultos, Ele é fiel quando levanta, Ele é fiel quando deita, Ele é fiel com a família e é fiel porque Ele é fiel com o seu Deus. O mundo está precisando de vaso cheio. É vaso com barulho de vaso cheio, não com barulho de lata vazia. Está cheio de gente com Bíblia na mão e Bíblia debaixo do braço. O que falta nos nossos dias é poder de Deus na nossa vida. Onde estão os vasos cheios de unção? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Desculpe a demora, pastor.